e hoje a gente vai dar continuidade à resolução agora de exercícios sobre o processo de separação de misturas. Então, preste atenção aí que vai ser muito importante para vocês. Então, roda a vinheta aí que a gente vai seguir nossas aulas. E aí, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre exercícios de separação de misturas. Então, esse primeiro exercício aqui, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a pergunta dele. Primeiro não, segundo, né? Olha, esse primeiro exercício aqui, ó. Com a adição de uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistos claramente três fases. Para separar cada componente, né? De mistura final, a melhor sequência é. Então, qual que vai ser a melhor sequência? A A, a B, a C, a D ou a E? Então, eu já coloquei aqui o esqueminha, né? Eu fiz um fluxograma que fica mais fácil o entendimento. Então, você tem que pensar assim, né? Nós temos aqui a solução, uma solução de açúcar, né? Então, tem uma solução de açúcar. Temos a solução de açúcar, né? Então, temos aqui uma primeira solução, que é de açúcar. Tem uma segunda solução, que é de querosene. E tem uma terceira solução, que é de areia. Então, eu tenho que separar o açúcar, a solução de açúcar, que é uma fase, o querosene e a areia. Então, assim, eu tenho aqui dois líquidos e um sólido. E esse sólido areia, nós sabemos que a areia não se mistura com a água, nem com o açúcar, nem querosene, porque o açúcar está misturado com a água, então é uma fase. O querosene é um líquido também que não se mistura com a areia, e nem com a água, e nem com o açúcar, entendeu? Então eu tenho que separar essa areia dessa fase 1 e dessa fase 2, né? Então como que eu separo? Quando eu tenho líquidos, né? Eu tenho um líquido, né? Um líquido interagindo com um sólido, né, uma mistura. Finge que só tem um líquido só, tem dois, mas aí tem um, né? Assim. Então, quando é um sólido e um líquido que não se misturam, né? Então, o que eles são, a gente fala immiscíveis, né? Immiscíveis, ou seja, que não se misturam. O processo que nós vamos usar vai ser o que então? Vai ser a filtração. Então aqui, ó, nessa parte do fluxograma, ó, eu vou colocar assim, ó, vou colocar que aqui a gente vai fazer uma filtração, tá? Aí fizemos a filtração. O que separou? A areia foi separada do açúcar e do querosene da água, porque no filtro, vocês sabem, né, como a gente já falou, tem um funil. Esse funil, né, nós temos um funil, ó, só para vocês lembrarem, né? Eu tenho um funil, onde esse funil aqui tem um papel de filtro, né? Aí o que vai acontecer? Se você jogar todas essas três misturas, né, isso daqui, o que vai acontecer? A areia, ela vai ficar retida nesse filtro, né? E embaixo, né, no becker, no recipiente que a gente for armazenar, vai ficar lá o querosene, né? E vai ficar a solução de açúcar mais água, né? Então vai ficar essas duas soluções. Então, nesse lado aqui do fluxograma, né, nós vamos colocar areia, né? Então nós vamos colocar areia aqui, né? Então vai colocar aqui vai ficar areia pelo processo de filtração, separou, né? E nós vamos ter do outro lado, vamos ter o querosene, né? Então vamos colocar aqui o querosene. Mais o que? A solução de açúcar mais água, tá? Então é isso que nós vamos ter. Então, dá uma olhada no fluxograma, já teve a separação, fizemos a primeira filtração, tá vendo? Então a primeira já foi feita, primeiro método de separação. Separamos sólidos e líquidos, né? Que são
immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Então, o método da filtração é sempre sólido líquido que se mistura, tá? Lembra do filtro de casa. Tem o filtro de cerâmica que ele separa o barro da água, tá? Porque eles não se misturam. Se fosse água salgada, você não consegue fazer por filtração, porque a água salgada, a água com sal, são miscíveis, eles se misturam, tá? Agora, então, já está separado a areia. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente, como tem uma solução aqui de querosene e açúcar, nós temos aqui que esperar passar um tempo, né? Depende do tempo. Porque como são soluções que não se misturam, então lembra que as soluções que não se misturam, a gente chama um processo de decantação, tá? Esse processo de decantação, como que funciona, né? Você tem lá um funil de bromo, né? Que mais ou menos eu vou desenhar, ele é assim, ó. Funilzinho de bromo, né? Ou funil de extração, né? Que você vai separar essas duas, né, soluções, né? Então, sei lá, você tem aqui a solução de água e açúcar aqui e a de querosene aqui em cima, ó, tá? Como eles são immiscíveis, quando você for abrir a torneirinha, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Se você abrir a torneirinha, a solução mais densa vai cair, então vamos supor que cai aqui água com açúcar. Aí você fecha a torneirinha e vai ficar só no vidro a solução de querosene. Mas esse método, né, nós só usamos quando são dois líquidos immiscíveis, tudo bem? Porque se eles se misturassem, teria que fazer uma destilação, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o segundo processo aqui, então, é uma decantação, tá? Então, nós vamos fazer uma decantação. O primeiro processo foi filtração, agora o segundo é uma decantação. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, aqui vai ficar uma solução, né, de açúcar, né, mais água, e aqui vai ficar o que? Vai ficar o querosene, porque a gente separou pelo funil de bromo, a decantação. Então, querosene, né? Aí, como que acontece agora, né? Agora, o que vai acontecer? A gente tem que separar o açúcar da água. Mas como a gente quer só o açúcar, a gente não quer a água, né? A gente só quer o açúcar. Então, se você também não tiver no laboratório, você vai usar um processo chamado evaporação, que é o processo evaporação. Agora você fala, por que, professor, que vai usar evaporação, né? Porque a evaporação, ela vai evaporar aquele líquido que tem menor ponto de ebulição, o que tiver maior não vai. Então, o que vai acontecer? A água vai evaporar e vai ficar só o açúcar, certo? Então, aí nós vamos ter só o açúcar, né, separado. Açúcar. Tudo bem? Então, nós separamos as três substâncias. Ó. Tem aqui uma, tenho aqui duas, né? E tenho aqui, ó, três. Tudo bem? Então, os métodos quais que a gente vai utilizar? Vai ser filtração, vai ser decantação e vai ser evaporação. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se for analisar aqui a resposta, vai ser filtração, ó, decantação e destilação. Não pode ser cristalização, bobagem. Aqui podia ser essa, mas cristalização não é, porque cristalização é quando você esquenta e depois você esfria e aí vai solubilizar, né? E destilação também não. Então só pode ser a alternativa A questão da Universidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, pessoal? Então, esse primeiro exercício era isso daqui que eu queria explicar, ok? Então, muito obrigado e até mais.